O WhatsApp hoje, já que não há um aplicativo tão funcional, tão eficiente como o WhatsApp, serve hoje como uma ferramenta fundamental para coberturas, especialmente aquelas do chamado hard news. Para você ter uma ideia, em 2013 essa cobertura ela passou a ser mais efetiva. 2013, que eu digo, foi na época dos protestos contra o aumento das tarifas de ônibus pelo país. A cobertura ficou tão extensa e ficou tão ampla e tão online, então o dia todo, que a nossa maneira de trabalhar era enviando notas, fotos e vídeos via WhatsApp para a redação. Isso virava o que a gente chama de ao vivo. No caso da Folha de São Paulo, esse ao vivo ele era atualizado de minuto em minuto ou a cada 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do noticiário naquele momento, tudo com base nas informações que a gente mandava pelo WhatsApp. Vídeos, fotos e textos também, mas a maioria dos envios eram de fotos e vídeos, porque ali alguém na redação já editava de alguma maneira, criava vídeos com várias imagens, ou então ia postando aquelas imagens nesse formato ao vivo, como eu estou tentando te explicar. Outra função importante do WhatsApp nas coberturas, existe um grupo hoje, por exemplo, que eu faço parte inclusive, que é de um grupo de jornalistas que troca informações referentes a casos que estão acontecendo agora. Um caso de polícia, um acidente, uma quadrilha que foi presa, um determinado crime em determinada região. Existe um grupo de WhatsApp com mais de 50 jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, que vão trocando informação. Isso é muito importante para o pessoal que trabalha de madrugada. A madrugada é um momento solitário do repórter. Fica geralmente ali o repórter, o fotógrafo, no caso das TVs, o cinegrafista e o auxiliar junto com o repórter, o produtor. E no caso das rádios, geralmente é o repórter que vai para a rua sozinho, grava as entrevistas. E a madrugada, além desse ponto que eu falei, esse momento de solidão do jornalista, existe um certo risco de trabalhar de madrugada, né? As coisas são mais perigosas de madrugada, às vezes os crimes acontecem na periferia, os repórteres têm que se dirigir até esses locais. Então o que acontece? Essa troca de informações via WhatsApp todos acabam indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, às vezes acontece um crime numa região perigosa da cidade, chega todo mundo junto, existe até uma autoproteção com o uso dessa ferramenta que é o WhatsApp. Isso foi muito usado nos protestos de 2013, porque o que acontecia é que os protestos eles foram ficando cada vez mais violentos, a polícia também foi ficando violenta, não só os manifestantes e os policiais começaram a trocar agressões de maneira um pouco mais forte. Então de um lado era bomba de gás e bala de borracha, de outro também pedra, algumas poucas vezes coquetel molotov, poucas, né, uma maneira errada de falar, teve bastante vezes que isso aconteceu. Então uma maneira que os jornalistas tinham de se proteger é um se comunicar com o outro, então faziam grupos de WhatsApp justamente para isso, para um avisar o outro, gente, estou aqui na região tal, aqui está super perigoso, a gente está todo mundo junto aqui na região tal. Então outra função importante do WhatsApp, de proteção dos colegas entre si. É claro que ninguém vai compartilhar no WhatsApp o furo que você vai publicar amanhã no jornal, ou que você vai publicar logo mais na versão online do veículo que você trabalha. Mas algumas informações que são de domínio público, que muito em breve todo mundo vai estar sabendo, é esse tipo de informação que os jornalistas costumam compartilhar. Obviamente que esses grupos eles incluem quem está na redação. Então a gente está cobrindo um protesto, o pessoal da redação já entra e já pede: gente, assim que puderem, atualizem, mandem informações para a gente pelo WhatsApp, e é isso que a gente faz. No meu caso eu tenho um certo traquejo, comecei a escrever textos grandes até no WhatsApp, já de uma maneira que o cara possa dar um jeito de copiar e colar aquilo e colocar o quanto antes no site. Alguns têm mais dificuldade, então mando as informações mais picadas para um redator na redação, como a gente diz, consolidar aquele texto, escrever uma reportagem um pouco maior. Se não, é aquele método que eu te falei que é o ao vivo, que você entra num link, acompanha aqui a cobertura dos protestos contra o fechamento das escolas em São Paulo, um exemplo, tá? E aí vai entrando ali 10h47. Uma coisa nova aconteceu. O secretário disse agora que as escolas vão fechar a partir de tal data. Aí logo abaixo, tudo isso pode vir acompanhado de foto e de vídeo.
E é nesse ponto que o WhatsApp se torna uma ferramenta fundamental. Hoje os jornalistas não conseguem trabalhar sem essa ferramenta, para ser bem honesto. E serve também de uma maneira de descontração, porque a gente forma grupos às vezes da redação para compartilhar umas piadas, fazer uns comentários sobre algumas reportagens e, enfim, para descontrair ali no momento que você está numa cobertura de um caso, de um crime, por exemplo, que você recebe uma mensagem, né, dá para você pelo menos quebrar o clima e dar um pouco de risada no meio de uma cobertura exaustiva, por exemplo. Bom, o online é uma ferramenta que ele precisa ser assim muito rápido, sabe? É imediato. E com isso a tecnologia ela tem ajudado bastante no nosso trabalho. Aí entra os aplicativos, né? Inclui o WhatsApp. O WhatsApp ele é fundamental, porque hoje em dia até o policiamento aderiu a ele. Então, por exemplo, a rodoviária, a militar, o corpo de bombeiros, assim que eles fazem uma apreensão grande, uma captura, um salvamento, eles mandam pra gente a foto e junto um relato de como foi, o horário, e assim, facilita bastante. Além disso, no dia a dia, para ajudar, né, no nosso trabalho na redação, todo dia um repórter ele vai até a delegacia para pegar os boletins de ocorrência, que chama assim, fazer a ronda. Que ia até lá ver o que aconteceu na noite anterior, né, e durante a madrugada. Ao invés dele ter que retornar para entregar esse material para quem estiver na redação, ele envia as imagens dos boletins por meio do WhatsApp. E depois, quando tem alguma coisa que dá para fazer foto, por exemplo, um furto, um assalto, que dá para ir até o local para fazer uma imagenzinha, ele vai e depois manda essa foto e quem está na redação já escreveu o texto, aí é só anexar a imagem e subir a matéria para o site. Então assim, facilita bastante, ajuda muito, só que é preciso também ter muita atenção, porque o WhatsApp é uma ferramenta que hoje em dia todo mundo tem acesso. Então, é muito fácil receber coisas que não são verdadeiras ou então coisas que já aconteceram há muito tempo atrás. Por isso tem que ficar esperto, né? E sempre checar a informação. Mas o WhatsApp hoje em dia, assim, facilita 90% do nosso dia a dia. Bom, eu acho que as redes sociais têm uma importância muito grande para o jornalismo, inclusive para o telejornalismo. Eu acredito que elas mudaram o jeito da gente fazer jornal em televisão, principalmente. Isso porque a gente tem uma resposta muito rápida dos telespectadores. Quando a gente produz chamadas que vão para o ar, o pessoal já começa a opinar durante a produção da matéria, isso é muito legal. Ao vivo, durante o jornal, a gente chama a participação do pessoal. Hoje, por meio do WhatsApp aqui no SPTV, a gente recebe denúncias, recebe sugestões, opiniões dos telespectadores durante a produção do jornal. A gente está ao vivo recebendo por meio do tablet essas opiniões. E depois das matérias, quando os links estão no ar, a gente também recebe muita opinião do pessoal comentando o assunto. A gente percebe uma repercussão diferente e até para medir o quanto uma matéria teve repercussão, quanto as pessoas se sentiram incluídas naquela matéria ou, de certa forma, se identificaram com aquele material que a gente produziu. Então, as redes sociais são fundamentais e, de verdade, eu acho que elas vieram para ficar e para mudar o jeito de fazer jornalismo.